Não sei quem aqui já viu aquela modalidade olímpica chamada ginástica rítmica. Eu acho que esse é o nome, né? Não que eles chamam de ginástica artística, mas a ginástica rítmica mesmo, que é mais, que embora não seja artística, é mais artística, que na rítmica tem mais música, conta mais a apresentação, a beleza, um pouco mais do que só a performance, né? E o que observando a ginástica rítmica, dá pra gente tirar disso? Você pode, se você prestar atenção, a ginástica rítmica, ela é como se fosse um movimento em si. Não é um movimento de algo, é um movimento para algo, um movimento utilizado por algum fim utilitário que seja minorar o tempo ou aumentar a força ou qualquer outra coisa. Mas talvez de todas as modalidades ali seja a que mais se aproxima de tratar o movimento como sua própria finalidade. E se o movimento da ginástica rítmica é sua própria finalidade, isso quer dizer que mais ou menos é como se o movimento fosse o que a definisse. Outra coisa, se a gente prestar atenção nesse esporte, é que existe o tempo todo, a cada movimento, uma tensão imanente que está no limite do erro. Se não tiver no limite do erro, do escape da linha, do escorregão, não é uma ginástica rítmica de alto nível. Então, ela carrega em si uma tensão, como que uma força que a tensiona para sair para fora desse movimento. Se não tiver uma força de tensão forçando a atleta a cair para fora, não é uma boa ginástica rítmica. Então, essa é a segunda característica. Então, a primeira é como se fosse um movimento de si, em si mesmo, desculpe, não é um movimento de algo, mas é um movimento em si mesmo. Segunda característica, ele é um movimento de tensão. É uma tensão que negocia com as próprias leis do corpo, da física, da música que está sendo tocada. Então, é uma tensão interna, muscular das atletas e externa, porque tem a gravidade, porque tem a música que tem que ser obedecida, porque tem o tempo, porque tem tudo, tem os aparelhos. E a ginástica rítmica também é uma combinação de determinação com indeterminação. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela. Imagine o projeto de movimento de quem vai fazer a apresentação. E tem várias músicas que ele pode escolher. Ele tem um solo imenso e tem um grau de liberdade enorme a princípio. E, inclusive, parte da graça da coisa está aí. Fazer a escolha bem feita. Então você tem que escolher a coisa certa, dar o tiro certo, no meio de um leque de variedades. Então, diante do indeterminado, você tem que determinar. Não é uma ordem mecânica pronta e acabada. É uma negociação com o determinado, com o caos. Eu só quero construir essa imagem. Gostaria que ela ficasse mais ou menos fixa em nossa mente ao longo das próximas discussões aqui. Porque eu vou tentar pensar um pouco hoje sobre o significado de ser e movimento.
Tem livros de filosofia contemporâneos, por exemplo, cujo título é Ser e Tempo, Ser e Nada. Mas por que não ser e movimento, né? E é claro que o movimento está lá no começo da filosofia. Tá, talvez seja a principal motivação dos pré-socráticos. Porque eles olham em volta, percebem que tudo muda, então essa é uma constatação óbvia e isso que os impele. Qual é? Tudo está em movimento. Em movimento para os gregos, a gente bem sabe que não é só aquele movimento, né, da mecânica, da física, é mudança em geral, né? Mudança em geral. E é mudança em geral e é relação também. Porque as coisas só mudam porque mudam em relação às outras. As órbitas, existe uma relação para você dizer a posição e por que ela está mudando. Né? Só faz sentido falar em movimento se a gente fala em relação entre as coisas. Se não tiver coisas em relação, não ia ter movimento de nada. Então eles perceberam que esta é uma chave muito interessante para se pensar, poxa, se tudo é movimento e tudo está em relação, que é afinal que permeia e subjaz tudo, que permite que tudo se mantenha? Porque poderia ser que tudo fosse movimento até o paroxismo que desaparecesse, que caísse no caos e que as relações se esgarçassem tanto e que não acabaria tudo. O caos completo, ou indeterminado completo. Então, tentando responder isso, muitos deram opções. As famosas, né? Tales, tudo é água, Heráclito, tudo é fogo. Para dizer o quê? Tudo é o quê? Por que eles têm que dizer que tudo é alguma coisa? Porque tem que ter um princípio de inteligibilidade que unifique todos esses movimentos. É isso que estão fazendo. Mesmo o Demócrito materialista, o princípio de inteligibilidade para ele estava tentando postular o átomo. Mesmo os movimentos dos átomos do Demócrito pareciam tanto caóticos. É uma negociação entre os pré-socráticos do que vai pesar mais a mão no indeterminado, e vai ter também os chamados pluralistas, que vão postular vários elementos da natureza que se combinam para gerar tudo. Então, é uma negociação entre eles, os que vão pender a balança mais para o determinado e os que vão pender a balança mais para o determinado. E aí virou já uma caricatura nos estudos dos pré-socráticos, aquela história do Parmênides contra o Heráclito. O Parmênides dizendo que não tem movimento nenhum, que tudo é ser. E o ser não pode não ser, então não pode passar do ser para o não ser. Então não pode ter movimento, porque tem que ser tudo ser. Então a máxima do Parmênides é tudo é ser. E o Heráclito com aquela história dele do rio, que você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, que tudo sempre passa o tempo todo. Então se criou didaticamente esses dois extremos entre os que acham que tudo é ser e os que acham que tudo muda o tempo todo. Embora a gente esteja sendo um pouco injusto com o Heráclito aqui, porque não era bem assim. Tem outras coisas, mas deixa pra lá, deixamos isso para lá. Mas só para ficar a ideia. Platão e Aristóteles, diante disso, tentaram dar suas respostas. Platão, grosso modo, nos diz que o movimento e o devir e a geração é devido às coisas sensíveis, mas que no fundo as ideias unificariam todo esse movimento numa inteligibilidade que unificaria as coisas nas ideias. Alguns dizem que Platão se arrependeu da teoria das ideias, outros dizem que não. Eu sou dos que acreditam que não. Mas é óbvio que durante a obra dele ele mudou. Mas se a gente olha a obra que talvez seja lá das últimas, que é o Timeu, o Demiurgo está criando um mundo copiando as ideias. Que ele toma do mundo inteligível e o Demiurgo, o artesão,
gera o mundo como uma combinação, como se fosse um anel dentro do outro, uma imagem bem complicada de entender lá no Tibeu, mas como se fossem duas esferas concêntricas, onde uma representa um mesmo e outra representa o outro. Então, de novo, Platão coloca aqui essa mistura de determinação com indeterminação, mas tudo isso aqui é plasmado a partir de um mundo inteligível de ideias que existem antes dessa combinação do determinado com o indeterminado. Então, eu sempre acho curioso que os comentadores que falam que Platão abdicou da teoria das ideias não explicam, pelo menos até hoje eu não vi, como que um dos diálogos, que é o último dele, ele está falando de ideias o tempo todo, teoria de ideias o tempo todo. O Demiurgo cria o mundo assim. Mas seja como for, no Sofista, no diálogo Sofista, ele sim, Platão tenta complexificar um pouco as ideias, falando, digamos assim, grosso modo, digamos, Platão diz, concordo, não é tão simples assim de todas as coisas diferentes do mundo sensível postular uma ideia imutável. Ou seja, que não muda diante das várias coisas que mudam. Porque eu vou ter que explicar de onde veio essa ideia imutável veio, vou ter que comparar ela com a outra, vou me exigir a outra, vai vir alguns problemas. E talvez não seja tão simples assim. Então tá bom. Então no Sofista, Platão fala de 5 gêneros do ser. O ser em si, a essência das coisas, o movimento, o repouso, a identidade e o outro. Então, quando o Platão faz isso, e ele confere ao mundo das ideias, esse nome meio ruim, mas que seja agora assim, confere ao mundo das ideias uma multiplicidade, um jogo. É verdade que cada ideia é eterna e imutável, mas elas têm uma relação entre si. E é preciso que também dentro da própria estrutura das ideias exista a possibilidade de se postular o movimento. Por isso que o movimento, ele próprio, é uma das ideias eternas. Então, quando Platão faz isso, ele está conferindo ao mundo das ideias uma multiplicidade, uma riqueza, e digamos que um movimento interno próprio da teoria das ideias. Ou seja, o movimento não é só do mundo sensível, que a gente vê as coisas se movendo. Há um movimento também no intelecto, quando percebe o mundo das ideias. E quem vai tomar essa pista e desenvolver mais isso sobre a complexidade da multiplicidade do mundo das ideias é o Plotino, né, no século III. Ele não vai encarar a multiplicidade do mundo das ideias como uma queda da fixidez, da imutabilidade. Ele vai encarar justamente como uma riqueza do mundo inteligível. A riqueza do mundo inteligível é essa, ele é múltiplo. Então o mundo inteligível também ele continua, resumindo, comportando uma composição entre determinação e indeterminação. Aquela mesa que já estava na dança da ginástica rítmica. E aí o Aristóteles, na metafísica, também se depara com esse problema, trata esse problema, e ele fala, bom, o ser não pode mudar, não pode ser o ser, não pode ser e não ser ao mesmo tempo, segundo o mesmo aspecto. É o princípio da não contradição. Tá, mas como é que as coisas mudam? Não, beleza, as coisas mudam. Mudam quando passa de potência ao ato, mas quando aquele ser está em potência, ele é o que ele é, não é outra coisa. Quando aquele ser está em ato, ele é o que ele é, não é outra coisa. Ou seja, mas é justamente porque o ser é fixo que o movimento é possível. Porque o movimento é possível só de tal a tal. Mas eu só posso ter movimento de tal a tal, de tal a qual, se tal é tal e qual é qual. O movimento se alicerça sobre a fixidez. Então, de novo, a indeterminação se orquestra com a determinação. É claro que vão ter outras respostas, outras possibilidades. Vai nascer na história da filosofia uma tendência mais cética, ou depois uma tendência mais nominalista. O que importa? Eu não quero ficar falando de coisa técnica assim. São duas as possibilidades de movimento que eu vou chamar aqui, daqui em diante.
Dois braços no movimento. O movimento no sentido positivo, que é, sim, há movimento, mas ele é possível por causa do ser enquanto tal. Por causa da fixidez, por causa da imutabilidade, por causa da eternidade. É aí, a partir daí que se dá o movimento. Isso é o sentido positivo de movimento. E o sentido negativo de movimento é como tudo se move, no fundo, seria impossível se apreender o ser enquanto tal. Então tudo seria mais ou menos um engodo. Esses dois braços de possibilidades sobre como encarar um movimento que é óbvio na natureza e no homem, na alma do homem também, vão se desenvolver, e eu vou tentar mostrar aqui alguns aspectos, na história do pensamento e na própria vida. Sempre um lado do movimento, o dito positivo, o movimento que não anula a fixidez, a imutabilidade do ser, ao contrário, mas se baseia nela e até a confirma, o positivo. E o negativo, o movimento que demonstra que, na verdade, tudo passaria de uma ilusão. Então é como se nós estivéssemos divididos entre os partidários da ilusão e os partidários da verdade. Só que todo mundo concorda que tudo está em movimento. E até o método cartesiano da dúvida, ele é engraçado porque o sujeito lá que cogita, né, que pensa, logo existe, ele duvida tanto que ele duvida duvida de tudo. Até que ele perceba só o pensamento dele acontecendo. Ele quase que vira um fantasma, ele evapora no meio do nada e se percebe pensando. E diz, bom, mas se pelo menos eu estou pensando, eu existo. Mas eu não consigo entender como que você vai duvidar o tempo todo até você evaporar tudo em tua volta, porque para você duvidar, você tem que passar do A para o B, do B para o C, do C para o D, sempre duvidando. É o A, não é? Duvidei, vou para o B. É o B, não sei, duvidei, vou para o C. O pensamento está operando assim. Mas para eu perceber o pensamento operando assim, pelo menos naquele instante infinitesimal que eu estou olhando para o A tem que ser o A. Depois o B tem que ser o B. O C tem que ser o C. Não dá para duvidar de tudo. Não dá para duvidar do fato de que é possível eu ter o A, depois ter o B, depois ter o C. Se fosse para duvidar de tudo mesmo, parece que o pensamento também tem que evaporar. Não é só o próprio corpo dele e os objetos em volta. O método da dúvida cartesiano parece que deveria, se fosse levado a cabo mesmo para valer, deveria fazer evaporar o próprio pensamento. Eu não entendo como. É possível dizer que o existir decorre do pensar. Nesse método da dúvida. Então me parece que essa estratégia cartesiana está mais no lado negativo do movimento. Não explicitamente assim, mas me parece que ele leva a isso. E aí, tem outras maneiras de falar desse movimento enquanto positivo e negativo. Parênteses, o que eu estou chamando de movimento aqui? Estou usando uma palavra movimento, estou alargando esse conceito para várias coisas diferentes, claro. Né? Por exemplo, se a gente parar para pensar, digamos, classicamente falando, nas partes da alma. Vamos nos dividir aqui, brevemente, no núcleo duro, que é nosso intelecto e a vontade. O intelecto persegue o bem, o intelecto persegue a verdade e a vontade que persegue o bem. Em volta disto, a nossa imaginação, a nossa memória, as nossas representações, os nossos sentimentos, as pulsões primitivas, as inclinações do corpo e tudo mais. O homem olha para toda essa casca externa e se percebe em movimento, porque ele vê que toda hora ele imagina uma coisa diferente, que ele lembra de uma coisa diferente, que ele sente atração por uma coisa diferente, repulso por uma coisa diferente, etc, etc, etc. E o homem diz, bom, tem um turbilhão de movimento aqui.
O homem, ele é seduzido pelo movimento, porque ele gosta de ver coisas em movimento. E ele olha para isso tudo e gosta e se distrai com esse negócio todo. De imaginação, representação, desejo, pulsão, sentimento. E ele chega até a fazer um movimento literário baseado nisso. É o romantismo falando dos sentimentos, das pulsões primitivas. É o futurismo falando do movimento das novas máquinas. Então, assim, esse movimento todo atrai, puxa o homem existencialmente, puxa ele culturalmente, puxa ele no dia a dia da vida. 99,9% das vezes estamos envoltos nesse tipo de movimento. Alguma coisa a gente está lembrando, alguma coisa a gente está imaginando, alguma inclinação a gente está negociando com ela. Todo o tempo. Exceto se não nos esquecermos de prestarmos atenção no núcleo duro, que é o intelecto que persegue a verdade e a vontade que persegue o bem. Verdade e bem imutáveis, imunes ao movimento. E, portanto, objeto do intelecto e objeto da vontade são coisas que não estão nesse mar de movimento da imaginação, dos sentimentos, das coisas que eu falava antes. Portanto, essas partes da alma, do núcleo duro da alma, do intelecto e da vontade, elas têm que ser uma parte positiva do movimento. Em contraposição à parte negativa. Ué, mas como que essa parte é a parte positiva se eu acabei de falar que elas falam de coisas que não mudam? É que, embora a verdade quanto tal não mude, o nosso intelecto precisa persegui-la, contemplá-la, buscá-la, erra, volta, constrói verdades parciais. A vontade precisa perseguir o bem, perceber o que não é, perceber o que é o bem superior, o bem inferior. O intelecto e a vontade têm um tipo de movimento próprio, que não é aquele movimento, digamos, fútil da imaginação, da memória, etc, etc. Mas é um movimento. E quando você contempla uma verdade com o intelecto, a verdade não está em você, porque se a verdade estivesse em você, você seria Deus, mas não é isso que nós estamos falando. Ninguém aqui é agnóstico, coisa e tal. Você precisa ir atrás dessa verdade em algum lugar. E você tem experiência de encontrar em qualquer ramo da vida mais nobre, até mais simples, nem que seja achar uma solução para construir uma mesa que fique equilibrada. Entender os passos necessários para se chegar a uma conclusão em um teorema de alguma ciência qualquer. O intelecto está sempre indo atrás e a vontade está fazendo o mesmo para perseguir o bem. Então eles estão se voltando como que para fora. Eles estão se mexendo. Para fora eu digo, não está neles, eles têm que ir a algum lugar. Então é um movimento também. É um movimento positivo. Veja como Sócrates mais ou menos falava uma coisa parecida, talvez. Que ele dizia que ele andava com as pessoas, tentando ver quem entende do quê. E quando ele tentava prescrutar a alma dessas pessoas para ver se elas realmente entendiam os primeiros princípios daquelas coisas que elas faziam, ele via que as pessoas não entendiam, e ele falava assim, lá no Teteto ele fala, o trabalho é como se fosse o trabalho de uma parteira, chamada da ciência maiêutica, que é parir, trazer à luz, trazer para fora aquilo que está lá, mas precisa ser trazido. Então a busca da verdade, do intelecto e da vontade, do sumo bem, ela é um movimento.
Talvez não é por acaso que a imagem que o Platão faz no Teteto da filosofia como uma atividade maiêutica não é por acaso. Ele conta em detalhes até o quanto se não me engano, a mãe dele, só que fala, minha mãe trabalhava como parteira, exigia uma série de técnicas, de chás, tal, para que tudo isso acontecesse. Ou seja, é uma coisa dinâmica. E ele fazendo esse paralelo com a filosofia, é um movimento da alma, quase que uma inquietação. Então não é verdade aquele preconceito de que a contemplação a gente fala a palavra contemplação, imagina um cara parado, contemplando. O filósofo que contempla, ele está suando, tensionando, saindo de si mesmo. Inclusive para que essas outras partes do movimento que fazem parte, imaginação, sentimentos, memória e tal, fiquem no seu grau de importância devido. E eu há pouco falei a palavra fútil, mas é óbvio que eu estou criando um contraste entre positivo e negativo, desse ponto de vista. Né? Não é que as coisas também são nobres, é que essas coisas, que a imaginação, a memória, os sentimentos, também são nobres, mas elas, na verdade, deveriam depender de outras. E o problema está quando o homem se distrai só com essas coisas secundárias. Vamos ver um exemplo de como isso aconteceu na história do pensamento. Tem um livro muito interessante chamado Territórios da Ciência e da Religião, Peter Harrison. E ele fala da diferença da noção de religião e ciência na passagem da Idade Média para a modernidade, grosso modo. E ele falava assim, baseado em muitos documentos, né? Ele mostra realmente um historiador de ideias muito bom que ele é. Ele fala, na Idade Média, ciência não era um conjunto de conhecimentos, dados que você domina. Ciência era uma faculdade interior, uma capacidade, um saber desenvolver, um saber inteligir, um saber captar o bem, um conhecimento que envolvia a própria moral, porque é autoconhecimento na alma, porque não tem como ter uma boa ciência sem ser virtuoso, na Idade Média. Então, isso envolve uma capacidade a fazer, a se mover. É um tipo de movimento. Mesmo Platão já na República falava isso, porque quando lá ele já, digamos que instaura o quadrívio, mais ou menos, ele fala da ciência, e às vezes os textos traduzem como ciência, o que lá está como matemática, o verbo mantano, que é um verbo que, se você for prestar atenção, é um verbo que não é corpo de conhecimentos. Mas é exercício. É fazer a verdade se desvelar. Então, já Platão falava, ter ciência é isto. É se mover-se. E o Euclides, no livro dele de geometria, ele faz coisas com regra e compasso. Ele está movimentando coisas. E a religião também era assim. A religião não era vista como um corpo de dogmas engessado. Claro que tinha dogmas. Mas a religião é como disposição interior. Piedade. Não como aderir a A ou B. Sim, aderir a B era sério e grave. Se B era uma heresia, claro que era. Mas era grave porque isto conduzia à perdição. Porque isso corrompia a alma. E não porque é uma opinião errada só. Um texto escrito fora do molde. É porque aquilo nos tira do movimento genuíno
que deveria conduzir à verdade. Então ele é um antimovimento. Porque a religião, como oração, que é o movimento da alma, é uma tal como a ciência, então eram disposições interiores. Na passagem para a modernidade, ciência gradativamente vai passando a ser um conjunto de dados que você recolhe, e religião, gradativamente, não é de uma hora para outra, mas um conjunto de dogmas discutidos entre si, catalogados. Principalmente, é claro, até por ter acontecido a Reforma Protestante, um monte de coisa que... E aí ele comenta como houve ali no século XVI, XVII, que houve uma profusão de catecismos, assim, de todos na sorte, incrível. Então a religião parece que virou um assunto de sentenças. Quem diz a sentença correta. E não quem vive a alma de acordo com a verdade, que são coisas completamente diferentes. Você diz a sentença correta porque você vive a alma de acordo com a verdade. Uma sentença errada pode te levar a alma a escapar da verdade. O erro dela não é na sentença em si, mas no escape. Isso também acontecia no livro da natureza. Na Idade Média tinha muito claro isso. Nós temos um livro que são as Escrituras e temos outro livro que é a natureza. Tal como as Escrituras, ela tem vários graus de significação. E tem vários graus simbólicos de significação. Cada leitura de uma passagem do Evangelho de um elemento da natureza nunca se repete. Porque aquilo sempre está em movimento, tal como está em movimento a sua oração enquanto lê aquela escritura. Então, se São Tomás comenta, por exemplo, em João 6, é aquele comentário que em outra situação de oração poderia ser outro, e depois poderia ser outro, e poderia ser outro. O que acontece na modernidade? Principalmente século XVIII, XIX. Até por causa da profusão do protestantismo. A exegese bíblica passa a ser tratada como uma ciência que imobiliza o texto. O texto agora ele tem que ser perseguido, ele tem que ter um sentido, segundo as normas gramaticais, segundo o método histórico crítico, que vai dizer, então, esse texto diz assim. E daí o calvinista vai dizer se diz assim, o católico vai dizer se diz assim, o anabatista vai dizer desassado. Acabou aquele significado que brotava de dentro da oração. O texto imobilizou-se. Acabou a religião e a ciência como disposição interior. E a ciência? O que é uma montanha? É uma montanha, pode ser uma montanha de pedra de terra. Só que ela também representa o sublime, porque ela se destaca. Só que ela também representa o refúgio. Só que ela também está lá em relação com várias outras coisas. A teia de relações, a teia do indeterminado com o determinado, que vai configurando os diversos níveis de entendimento de um texto e da ciência. Então, é como se na passagem da modernidade, para a modernidade, as coisas, lembra que eu falei da ginástica? Gradativamente deixasse de ter um movimento, de ser movimento em si, como era a oração, como é a contemplação das escrituras, como é a contemplação do livro da natureza, e passa a ser movimento de algo, e esse algo são partículas isoladas. A gramática que explica o texto bíblico, a geologia que explica a montanha, tal, e isso vai quebrando a teia de relações e, portanto, a visão simbólica de mundo que se tinha antes. Isso chega a um grau máximo hoje, é impressionante como é praticamente impossível hoje você conseguir... muito difícil conseguir mostrar para uma pessoa o que é entender um texto por analogia. Então, parece que aconteceu aí um movimento do movimento positivo para uma versão de um movimento negativo. Um movimento como uma junção de dogmas, de sentenças, de objetos juntados para dar uma coisa fixa, em contraposição ao que era antes, que era uma
Constante contemplação. Aí isso se alastra em épocas diferentes, em áreas diferentes. Por exemplo, na física clássica, chamada de clássica, na verdade é moderna, mas século XVI até o começo do XX, física clássica. Parece que está tudo resolvido ali antes, no final do século XIX. Que aquelas equações ali, muito bonitas inclusive, resumem tudo o que acontece, a engrenagem, o relógio do mundo, assim. E é como se o mundo fosse bloquinhos fechados movidos por essas engrenagens. Tal como a leitura bíblica era, os versículos eram tratados como bloquinhos fechados, movidos pelas engrenagens da gramática e da histórico-crítica, e acabou os livros de leitura, de analogia, acabou. Agora, a física também são bloquinhos movidos pelas engrenagens das equações. Muito bonitos, inclusive. Quando entra o século XX, eles percebem que não são bloquinhos, pedras, teodolitos, movidos só por forças internas. Ao se deparar com o interior da estrutura da matéria, se vê que o movimento é também interno. A própria matéria vista por dentro é uma amálgama de movimento. Então não era movimento de coisas, movimento de algo, era também movimento em si. Aquilo é movimento, não é que um elétron está em movimento, ele já é. Porque a maneira como ele é uma onda, ele é um tipo de movimento. Então passa-se, digamos, do movimento comum para a ginástica rítmica na física. O movimento é em si. E o moralismo do século XIX, por exemplo, a confusão, o que é moral? Moral, no que diz respeito às virtudes, por exemplo, ser virtuoso vem de virtus, que vem de força. Ser virtuoso é estar em tensão, em luta, para ordenar a alma. Ser virtuoso é exercer o movimento da alma em prol do bem. O movimento sentido positivo. E qual que é o movimento sentido negativo? É o moralismo, que simplesmente objetifica lá a alma, tem que ser assim, tem que ser assado. Não importa muito a disposição interior, importa que seja assim assado. E à medida que a moral vai sendo esquecida, que o intelecto vai sendo esquecido, que a vontade vai sendo esquecida, vai ficando na frente da viseira da cultura o moralismo, a imaginação, os pensamentos, a memória. O mecanismo de movimento de coisas, mas não de movimento em si. Sem a vida pujante do movimento quanto tal. E aí, o homem vai se enfadando. Você veja que no romantismo eles tinham um tédio com a razão, aquela coisa toda. Mas a razão que eles chamavam e que eles protestavam nos poemas era a razão iluminista, geralmente. Aquela razão já essa objetificada. E em certo sentido eles tinham razão, eles sentiam. Estou pensando, não é? O romantismo não é muito amplo, né? Pensando em Baudelaire, talvez, Shelley, Byron. Eles sentiam que tinha alguma coisa errada. Não pode ser só isso. Só movimento de coisas. Tem que ter um movimento em si vital que foi esquecido em algum lugar. E eles mais ou menos percebiam. Então, o que eu queria falar, em suma, é: em certo sentido, sim. Tudo é movimento. Só que o movimento vai ter que você vai ter que estar em algum movimento. Tem duas opções. Movimento positivo ou negativo? O movimento positivo te faz voltar para a vitalidade da interioridade, do intelecto e da vontade. Te faz voltar para a riqueza de significados do mundo, para a simbologia das coisas do mundo, para a inesgotabilidade dos significados de um trecho da escritura qualquer, que nunca termina. Cada palavra sempre significa mais.
Isso é um movimento positivo. O movimento negativo ingessa essas coisas e se limita, voltando-se às costas do intelecto e à vontade, se limita a se deixar levar pelos movimentos da imaginação, das ilusões, dos pensamentos, da memória, etc, 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 etc. O que aconteceu ultimamente na nossa história ocidental foi que parece que o homem ficou inebriado por esse falso movimento, esse movimento negativo. Ele achou que isso levaria ele ao ápice. Ele achou que esse senso comum do progressismo agora é só continuar andando para frente e o céu na terra vai se construir. Todos os que adotaram assim o movimento negativo como um ídolo caíram na massificação, na bestialidade, no despotismo, no niilismo e toda sorte de atrocidades. Dá para entender o que eu estou falando. Mas então tem que fugir do movimento negativo e voltar para o positivo, que vai recuperar a finalidade do homem. Ele vai afirmar o homem agora não como um cara parado, contemplando, entediado, mas como aquele que assume a sua virtus, a sua força, a sua atenção, aquela da ginástica, na busca da sua finalidade. Inesgotável, porque a finalidade dele não é alcançada aqui, nunca, mas ela tem que ser perseguida. Ao fazer isto, chegar no limite da sua atenção, da sua vitalidade, recuperar a sua virtus, tornar-se moral, tornar-se virtuoso, que significa ao pé da letra, ou seja, forte, em tensão, no máximo que o movimento da ginástica permite, no máximo negociando frente a frente com a música, com as forças da natureza, com a força da decadência, com as contingências das necessidades. É nessa situação, enquanto estiver assim, dançando com o intelecto, com a vontade, que o homem finalmente vai entender o que é a liberdade. Então a liberdade tem que ser movimento, porque ela tem que estar sempre dançando. E a gente tem que tirar da viseira de uma vez por todas a sedução do falso movimento e a caricatura da contemplação da verdade como uma atividade, seja monótona, seja reservada a poucos sábios, seja espiritualista, New Age, tudo baboseira. E às vezes é muito simples. É às vezes simplesmente lembrando a tensão, a luta, por exemplo, da virtude que deve ser exercida heroicamente a cada dia. Então, pela valorização do homem no bom sentido, naquele que entende sua finalidade, que quer a moral, não o moralismo, que quer a oração e não o dogmatismo vazio, que quer que as novas descobertas, por exemplo, da física quântica, não levem ao niilismo, mas sim ao contrário, ao espanto diante da verdade, que Aristóteles falava, e o abrir-se para o movimento em si, e que assim ele possa ser dono dos seus próprios movimentos e passe a ser, enfim, livre de qualquer tirania, seja de si mesmo, seja de toda e qualquer ideologia e falsificação. Por hoje era isso. Eu só quis propor, então, uma teoria do movimento. Ser em movimento, ginástica rítmica. É isso que eu queria propor para vocês hoje. Obrigado.